Ata da sessão ordinária realizada no dia 13 de setembro de 2011. Aos 13 dias do mês de setembro de 2011, às 19 horas e 30 minutos, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Arcos, realizou-se a reunião ordinária com a finalidade de receber, discutir e votar projetos de interesse do município. O senhor presidente deu abertura à reunião observando os preceitos regimentais. De acordo com o livro de frequência, compareceram todos os vereadores. O secretário fez a leitura da ata da reunião anterior, sendo a mesma aprovada e assinada por todos os vereadores. O secretário fez a leitura dos projetos de leis para entrada em tramitação, número 45 de 2011, que dá destinação como área verde à de terra que menciona e dá outras providências. Número 46 de 2011, que altera a afetação das áreas verdes que menciona e dá outras providências. O secretário fez a leitura dos projetos de resoluções para entrada em tramitação, de autoria da mesa diretora que aprova as contas do município de Arcos no exercício de 2006, de autoria do vereador Jamil Soares dos Reis, que concede o título de honra ao mérito à senhora Martim Pimentel Borges, de autoria do vereador Eduardo Carvalho Faria, que concede o título de cidadão honorário ao senhor deputado Vander Borges. Foram aprovadas por unanimidade em votação secreta os projetos de resoluções que concedem o título de cidadão honorário para Ana Paula Torres de Moraes, José Rita da Fonseca e Padre Antônio José de Simone. Foi aprovado em segunda votação por unanimidade o projeto de lei número 32 de 2011, que dispõe sobre suplementação de dotações orçamentárias e da outras providências. Foram aprovadas por unanimidade em primeira votação os projetos de leis número 42 de 2011, que dispõe sobre suplementação de dotações orçamentárias e da outras providências. Número 44 de 2011, que dispõe sobre suplementação de dotações orçamentárias e da outras providências. Projeto de lei de autoria da mesa diretora, que revoga as leis número 2.424 e 2.425, de 8 de agosto de 2011 e da outras providências. Foram apresentadas as seguintes indicações pelos vereadores. 2011, de autoria do vereador Pedro César, na Avenida Almonfort, a iluminação do lado direito, no sentido centro-bairro. Número 18 de 2011, da vereadora Maria Marlene, solicitando que sejam acelerados os trabalhos e reformas da rede fluvial do bairro São Judas Tadeu. Coloco a ata em discussão. E não havendo manifestação, declaro a ata aprovada. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de vida aprovada será assinada por todos os vereadores. Sala das Sessões, 20 de setembro de 2011. Fazer a leitura da outra ata. Ata da sessão extraordinária realizada no dia 13 de setembro de 2011. Aos 13 dias do mês de setembro de 2011, às 21 horas e 15 minutos, na sala de reuniões da Câmara Municipal, realizou-se a reunião extraordinária com a finalidade de segunda discussão e segunda votação dos projetos de leis número 42 de 2011, que dispõe sobre suplementação de dotações orçamentárias e da outras providências. Número 44 de 2011, que dispõe sobre suplementação de dotações orçamentárias e da outras providências. E o projeto de lei de autoria da mesa diretora, que revoga as leis número 2.424 e 2.425, de 8 de agosto de 2011 e da outras providências. O presidente deu abertura à reunião, observando os preceitos regimentais, de acordo com a lei de frequência, compareceram todos os vereadores. Foram aprovados por unanimidade em segunda votação todos os projetos, número 42 de 2011, número 44 de 2011 e o projeto de lei de autoria da mesa diretora, que revoga as leis número 2.424 e 2.425, de 8 de agosto de 2011 e da outras providências. Colocado em discussão. Não havendo manifestação, declaro a ata aprovada. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada por todos os vereadores. Sala das Sessões, 20 de setembro de 2011. Peço ao secretário para fazer a leitura de correspondências.
Império Rural em matéria de higiene, Escola Municipal Laura Prade. Patrocinadores e parceiros têm a satisfação de convidá-lo para participar do 10º Encontro Regional de Produtores de Tomate, sexta-feira, dia 23 de setembro de 2011, às 13h30 da Escola Municipal Laura de Abreu. As comunidades urbanas e rurais da paróquia Santo Antônio de Arcos, minha família e eu, Padre Antônio José de Simone, convidamos você e sua família para a celebração eucarística e ação de graças pelo meu jubileu de prata, meu Senhor e meu Deus. Local, Igreja Santo Antônio, Arcos, data, dia 20/9, horário às 19h. Prezado Senhor Presidente da Câmara, Leomar Arantes, com os nossos cumprimentos, encaminhamos anexo edital Bandas de Minas 2011, programa de apoio às bandas civis, publicado no Minas Gerais no dia 10 de setembro de 2011. O período de inscrição dos projetos é de 10 de setembro a 26 de outubro de 2011. Todas as informações necessárias encontram-se no edital. Sempre à disposição nesta Casa Legislativa, despedimos com um cordial abraço, atenciosamente, Antônio Carlos Arantes, deputado estadual. Entrada em projetos de leis de autoria do Executivo, número 47, 48 e 49. Por uma questão de ordem, eu ainda não terminei de fazer a leitura das correspondências. Eu gostaria de dar conhecimento ao plenário e aos presentes que encontram-se nessa mesa, um abaixo-assinado encaminhado à Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor, sirvo-me desta para passar às mãos de vossas senhorias tantas folhas de abaixo-assinados, os quais solicitam veementemente a revogação da Resolução 609, a qual aumenta o número de vereadores da próxima legislatura. Na oportunidade, informamos aos caros vereadores que a nossa comunidade, de forma inequívoca, demonstra sua indignação com o aumento em número de vereadores. Sendo assim, aproveito a oportunidade para exortar os senhores vereadores a refletirem sobre este momento histórico que a nossa comunidade, representada por vocês, está vivendo. Geraldo Aparecido. Entrada em projetos de leis de autoria do Executivo, número 47, 48 e 49. Fazer leitura. Setembro de 2011. O prefeito municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, propõe a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam abertas as votações especificadas nesta lei, de acordo com os valores e as unidades orçamentárias dele indicadas, e quando se fizerem necessários o seguinte crédito suplementar. Fundo Municipal de Saúde, dotação R$1.100.000. Artigo 2º. Os recursos necessários para atender ao que determina o artigo 1º desta lei serão por redução das dotações orçamentárias da Prefeitura, Fundação Municipal de Saúde e Assistência de Arcos, ou Fundo Municipal de Saúde e ou por excesso de arrecadação municipal. Artigo 3º. A abertura de crédito suplementar definida nesta lei não afeta a meta fiscal prevista para 2011, conforme definida na Lei Municipal número 2.351 de 2010. Artigo 4º. A utilização dos recursos para atender ao artigo 1º desta lei será feita por decreto do Executivo e atenderá ao que determinam os artigos 16 e 17 da Lei Complementar 101 de 2000. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Arcos, 13 de setembro de 2011, Claudemir José de Mello, prefeito municipal. Ofício número 333 de 2011, excelentíssimo senhor Vilmar Arantes Júnior, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Arcos. Senhor presidente, o presente projeto visa suplementar a dotação especificada no seu artigo 1º na Secretaria de Obras e Serviços Públicos, recursos para as seguintes obras e serviços:
pagamento de iluminação pública, manutenção de máquinas e caminhões, manutenção de praças e jardins, manutenção do almoxarifado central, manutenção do aterro sanitário e manutenção das estradas rurais. Na unidade fazendária é vista que lhe sejam alocados recursos que serão destinados à restituição de impostos pagos em duplicidade. Dada a importância do projeto e o interesse público que lhe está implícito, aguardamos a sua aprovação atenciosamente. Cláudio Denir José de Melo, prefeito municipal. Projeto de lei número 048 de 2011 dispõe sobre a abertura de crédito suplementar e da outras providências. O prefeito municipal de Arcos do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, propõe a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam abertas as votações especificadas nesta lei, de acordo com os valores e as unidades orçamentárias dele indicadas e quando se fizerem necessários os seguintes créditos suplementares. Secretaria Municipal de Obras, dotação 33.90.00, valor R$500 mil. Secretaria Municipal de Fazenda, dotação 33.90.000, valor R$10 mil, total R$510 mil. Artigo 2º. Os recursos necessários para atender ao que determina o artigo 1º desta lei é o excesso de arrecadação ou anulação parcial ou total de dotação. Artigo 3º. A abertura de crédito suplementar definida nesta lei não afeta a meta fiscal prevista para 2011, conforme definida na Lei Municipal 2.351 de 2010. Artigo 4º. A utilização dos recursos para atender ao artigo 1º desta lei será feita por decreto do Executivo e atenderá ao que determina os artigos 16 e 17 da Lei Complementar número 101 de 2000. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, artigos 14 de setembro de 2011, Cláudio Denir José de Melo, prefeito municipal. Ofício número 336 de 2011. Senhor Presidente, o presente projeto destina-se a suplementar a dotação especificada em seu artigo 1º, cuja finalidade é a divulgação dos atos oficiais, a publicação de relatórios bimestrais, relatório de gestão fiscal semestrais exigidas pelo Tribunal de Contas do Estado, assim como aquelas relativas às licitações. Sendo assim, contamos com a aprovação do presente projeto para atender o princípio da publicidade. Atenciosamente, Claudenir José de Melo, prefeito municipal. Projeto de lei número 049 de 2011. O prefeito municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, propõe a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam abertos as dotações especificadas nesta lei, de acordo com os valores e as unidades orçamentárias dele indicadas, e quando se fizerem necessários o seguinte crédito suplementar. Secretaria Municipal de Governo, dotação 020104-122, 13.11.007, 3390.39, valor R$100 mil. Artigo 2º. Os recursos necessários para atender ao que determina o artigo 1º desta lei é o excesso de arrecadação ou anulação parcial ou total de dotação. Artigo 3º. A abertura de crédito suplementar definida nesta lei não afeta a meta fiscal prevista para 2011, conforme definida na Lei Municipal número 2.351 de 2010. Artigo 4º. A utilização dos recursos para atender o artigo 1º desta lei será feita por decreto do Executivo e atenderá ao que determinam os artigos 16 e 17 da Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta lei em vigor na data de sua publicação. Artigos 16 de setembro de 2011. Claudenir José de Melo, prefeito municipal. Pergunta aos vereadores se há necessidade de fazer nova leitura da proposta de emenda à Lei Orgânica número 1256/90, que dispõe sobre alterações nos artigos que mencionam da outras providências. Senhor Presidente, questão de ordem, antes de dar prosseguimento, eu gostaria de salientar que, de acordo com a Lei Orgânica, qualquer emenda à Lei Orgânica ela deve ser votada em 2 turnos, com aprovação de no mínimo 2/3 dos seus componentes e com interstício mínimo de 10 dias. Portanto, eu sugiro que essa matéria seja discutida na próxima reunião.
Pergunto aos vereadores se há necessidade de fazer nova leitura da proposta de projeto de resolução que concede o título de cidadão honorário para o deputado Wander Borges, título de honra Alberto para Margarida Pimentel Borges. Dispensada a leitura, fazer a leitura do parecer das comissões. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, após analisar o projeto, tendo em vista ser legal, encaminha para discussão e apreciação sala das sessões 20 de setembro de 2011. Assinado pelos membros da comissão, vereadores Pedro César Rodrigues, Geraldo Cláudio Rodrigues e Maria Marlene Rodrigues. Coloco em discussão. Não havendo nenhuma manifestação, coloco em votação secreta. Começando pela vereadora Maria Marlene Rodrigues. José Aparecido. Vereador Eduardo Carvalho Marinho. Vereador Paulo Domingos. Vereador Geraldo Cláudio Rodrigues. Vereador Janine. Vereador Pedro César. Vereador Gilmar Anachon. E chamar o Dr. Roberto para a apuração dos votos. José Maria Simiano, ex-vereador. Obrigado pela presença de vocês. Os projetos foram aprovados por 8 votos favoráveis e 0 contra. Com a palavra o vereador Eduardo Carvalho Marinho. Senhores vereadores, plateia presente, eu queria agradecer a todos os companheiros e vereadores por terem votado
esse deputado Negócio. Ele me ajudou aqui na Pai de Arcos, me ajudou na Sociedade São Vicente Paulo, me ajudou carro para a integração social de Arcos, e estou com vários pedidos de cadeira de rodas, ajuda para Santa Casa de Arcos, e eu agradeço a todos vocês. Só isso mesmo. Leitura da indicação da vereadora Maria Marlene Rodrigues. Senhor presidente, companheiros, senhoras e senhores, imprensa, a primeira indicação que eu devolvo ao senhor prefeito é para que seja doado um padrão de energia elétrica à senhora Aparecida das Dores Fonseca, residente à Rua José Fontes, 176, B, no bairro Jardim Bela Vista. Ela trata-se de uma pessoa que está necessitando urgente desse padrão para ela ir para a sua moradia própria. Então, eu faço através de indicação para registrar a minha solicitação ao Executivo através da integração social. A segunda indicação, face ao grande trabalho que vem sendo realizado pela Secretaria Municipal de Turismo, bem como pelo Conselho Municipal de Turismo, na pessoa do ilustre presidente Nelson Moraes, solicito que seja construído um museu no bairro Sion, sugerido pelo Magno Conselho, uma vez que o local traduz perspectivas condizentes com os objetivos do museu e, sobretudo, de fácil acesso aos visitantes, bem como uma forma de enaltecer o valor de nossas reservas ambientais que comungam com o processo de nossa memória histórica. Fica aqui o nosso pedido e depois, se algum companheiro quiser assinar essa indicação, está à disposição. São termos de ajustamento de conduta firmado entre a Siderúrgica Nacional e o Ministério Público. Agora depende da construção e cabe a nós unirmos ao Conselho para indicar a localidade. Então eu deixo à vontade os companheiros que quiserem assinar. A palavra está franca aos vereadores. Vereador com licença. Tem mais? Então termine. A vereadora que a presidência subscreve requer o excelentíssimo senhor prefeito Claudio José de Mello para que seja construído um canil decente para recolher os cães de nossa cidade e que assim os meios sejam tratados com dignidade. Justifica-se a presente indicação, uma vez que o número de cães de nossa comunidade tem aumentado muito nas ruas sem nenhum aporte para recolhê-los. É necessário urgente de um canil e não de um depósito de cães, dotado de zelador, assistência veterinária, organização de processo de adoção, castração orientada e com tratamentos racionais aos animais. Um canil bem planejado representa o bem-estar e a saúde não apenas dos animais, mas daqueles que têm sensibilidade em relação aos mesmos. Às crianças que em seu mundo mágico e sensível os têm de forma afetiva, como companheiros no mundo do animismo. Excelentíssimo Senhor Claudio José de Mello, de vice-prefeito municipal. Senhor prefeito, atendendo solicitação de munícipes, solicito para que seja encaminhada a esta casa cópia do processo administrativo da obra do posto de saúde do bairro Jardim Bela Vista, com todas as planilhas da obra e de execução, os termos aditivos, cópia dos empenhos de pagamentos efetuados à empresa responsável pela mesma. Solicita ainda cópia de todo o processo administrativo, planilhas de obra e execução, petições e, inclusive, cópia de empenhos de pagamentos efetuados à empresa, cujos recursos foram oriundos de empréstimo junto
Certo de seu apoio, do seu pronto atendimento, subscrevo atenciosamente Maria Marlene Rodrigues. Senhor presidente, gostaria só de salientar que eu não entrei nessa casa, conforme eu solicitei de Vossa Excelência na última reunião, com a proposta de resolução da revogação da resolução 609, porque eu preciso de mais 2 companheiros ou a mesa. Então, eu coloco à disposição dos meus companheiros, caso queira assinar, a resolução já está pronta na casa para eu apresentar a Vossa Excelência. Muito obrigada. A palavra está franca aos vereadores. Vereador Vicência. Presidente, não poderia deixar de registrar aqui o convite encaminhado a esta casa pela direção da escola do SEBRAE e sua entidade mantenedora, Associação Comercial e Empresarial de Arcos, tem a honra de convidar Vossa Senhoria para a 14ª Mostra de Oportunidade de Negócios, data dia 28 e 29 de setembro de 2011, local Casa de Cultura Arcos, abertura dia 28, quarta-feira, às 19 horas, com a apresentação artística dos alunos do 2º ano, sob a coordenação do professor de artes Donizete Bernardes, visita aos estandes, dia 28 do 9, de 20 horas às 22 e de 29, de 18 às 22 horas. O projeto Vitrine é uma estratégia metodológica na qual os alunos são estimulados a buscar uma oportunidade de negócio no mercado, testar sua aceitação através de pesquisa e desenvolver um plano de negócio, realizando todos os estudos técnicos de viabilidade econômico-financeira, necessidade de investimentos e estratégias mercadológicas. A gente agradece o convite e faremos presença a esta solenidade. Senhor presidente, eu gostaria de aproveitar nesse momento uma indicação, eu dirijo a esta presidência e a todos os demais vereadores, no sentido dos recursos que nós temos disponíveis aqui na Câmara e que não se faz necessário deles, para que a gente devolvesse ao município em forma de uma verba carimbada, para que a Fundação Municipal de Saúde adquirisse 2 vans para transportar os nossos turistas que buscam tratamento fora do município, uma vez que as condições hoje ofertadas são de péssima qualidade e o acomodamento sacrifica muito essas pessoas. E quando eu falo 2, porque tem pessoas que saem daqui às 3 horas da manhã com um atendimento para a parte da manhã e muitos outros saem nesse mesmo horário com atendimento para a parte da tarde. Então, chega a ser desumano uma pessoa que se encontra debilitada em razão do seu estado de saúde, sair daqui às 3 horas da manhã e ter que aguardar lá até as 18 horas, 19 horas, retornando à cidade por volta das 22 horas. Eu sugiro que sejam compradas 2, uma saindo às 3 horas da manhã para dar o atendimento ao pessoal que está agendado para a parte da manhã e a outra saindo por volta de 9 horas da manhã, para que o pessoal agendado na parte da tarde não fique tão sacrificado. Como é de conhecimento de todos nós e da população, que nós temos recursos com sobra nesta casa, eu gostaria que essa devolução fosse feita em forma de verba carimbada para a aquisição dessas 2 produções lá para a Fundação Municipal de Saúde. Eu pretendo dizer muito obrigado. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Eduardo Carvalho Farinha. Eu queria parabenizar o vereador Pedro César por essa indicação, é muito válida. Também a vereadora Marlene, sobre o museu, quero assinar com você. Gostaria de, aqui a gente sempre pede, faz indicação, eu gostaria de agradecer a administração municipal pela praça que está fazendo em frente ao fórum. No centro da cidade, desde 2009, eu venho pedindo o Baiano, nosso prefeito, e agora, graças a Deus, a gente resolveu e vai fazer a praça dele. É só isso, prefeito. Com a palavra o vereador José Francisco. Boa noite. Eu só queria, a Marlene
entrou uma indicação sobre o canil. Eu acho que a gente, no mandato do prefeito Lécio, nós tivemos uma experiência não muito boa com relação ao canil que foi construído. Eu não sei falar nada sobre esse canil, porque eu infelizmente não estive lá, mas tivemos uma experiência muito desagradável com ele. Eu já estive visitando, inclusive, um canil que foi construído lá em Formiga, a pedido do prefeito, que eu acho que é uma pessoa que tem mais, não tem uma pessoa que tem mais interesse com relação a isso. E lá era um investimento, na época que nós fomos lá visitar, muito caro. E tem alguns projetos aqui, inclusive de obra, que a gente precisa estudar, que às vezes fica mais em conta, com relação à castração e local de manter esses animais até um certo ponto, para que seja doado, ou seja, determinar um destino para eles. Então, eu acho que a gente pode estudar alguns projetos, existe experiência em outro lugar. Então é isso aí que eu queria dizer com relação ao canil. Eu acho que é uma coisa que talvez, se fosse a coisa mais correta, eu seria o primeiro a indicar o canil. Acho que a gente tem que estudar, tem experiência, visitar outros que funcionam, porque é um investimento muito caro. Aí com relação para a gente tem outras funções e tem outros projetos que são mais viáveis. Eu acho que depende da gente estudar esses projetos. Eu sou uma pessoa que tem o interesse de fazer isso. A gente é agente, aí talvez se impida um pouquinho dessa ação, de ser agente político, mas eu sou uma pessoa interessada nesse esquema de criar uma solução viável para esse problema que a gente está enfrentando. Tá? Eu acho que a saúde humana hoje, inclusive cães, é um problema de saúde pública, em relação a doenças, transmissão de doenças. E eu acho que eu sou uma pessoa bem interessada nisso. Porque existem alguns projetos, existem algumas coisas que a gente precisa estudar mais viável. Tá certo? Então é isso aí que eu queria esclarecer. Muito obrigado. Com a palavra a vereadora Maria Marlene Rodrigues. Eu não entendi. Eu não entendi bem o que você falou. Porque eu estou indicando um canil. Pois é, mas eu estive visitando Mas você, como veterinário, você não acha que é viável? Não, estou falando pelas experiências que nós tivemos com o canil que foi construído na época do prefeito Lécio, aí não foi boa. E o canil é um investimento muito caro, sabe? Eu acho que aí a gente tem outros projetos que a gente pode ser desenvolvido com um custo mais baixo, e talvez, porque esse pessoal de obra está sempre procurando a gente, você entendeu? Está com os projetos mais viáveis e que podem ser utilizados sem uma função, talvez, de investimento tão caro. Não estou descartando a possibilidade, não. Até naquele estudo que nós fizemos esse tempo atrás sobre o plano diretor, coisas assim, que foi discutido nas comunidades. Uma das coisas que estava lá, a construção de canil. Eu até não me peguei muito, não, com essa experiência que eu já fiz com canil, principalmente mudança de mandato, aí eu acho que é um investimento bem caro e talvez nós temos outros projetos mais viáveis que prestam esse tipo de serviço. Falta a gente estudar, discutir. Entendeu? É isso aí. Questão de ordem, deixa eu responder. Porque a ideia que o povo nos procura reclama dos cães e dos animais soltos nas ruas. Então, por analogia, a gente entende que seja um canil. Um canil. Seja tratado, para tratar dignamente os animais. Então, castrar, adotar, encaminhar para adoção. Então, é dessa forma que a gente pensa. Agora, eu
condições viáveis. Eu acredito que o prefeito vai saber utilizar, se ele tiver interesse, lógico, de fazer, nós estamos só indicando, né, de já pensar numa solução mais racional, porque eu não lembro da administração, desse cargo de administração do comércio, porque parece que o pessoal falava que era mais negócio de cães. Era um negócio de cães, os cães iam para lá e morriam, não sei se procede. Então, eu estou indicando o canil, porque muitas cidades já têm esse tipo de canil. Bom, se é barato, caro, eu não posso precisar, porque cada um no seu quadrado, eu tenho noção de custo de obra, mas eu acredito que é uma solução mais racional. Com a palavra, o vereador já precisa. Mas, igual eu disse, isso já foi discutido, né, nessas diretrizes. Agora já foi discutida a construção desse caminho. E eu acho que tem projetos, entendeu, Marlene? Que a gente pode ser utilizado, estudado, mais viável. Então, isso já tem discutido a construção de um caminho. E eu já estive olhando, visitando os canis, e a gente achou que o investimento, eu achei que é um investimento com carro. Para fazer dentro das normas, tudo, sala, cirurgia, contenção, e o custo desse para o município é muito alto. Tá? É isso aí. O que de formiga na época, uns 2 anos atrás, foi mais de R$200 mil. Com a palavra, o vereador Paulo Domingos. Presidente, eu gostaria de parabenizar o pessoal do Senai por uma mobilização que eles vão fazer amanhã, que é um dia muito importante para o nosso planeta. Não precisa ser cientista para a gente falar isso, né? Não precisa estudar ciência para dizer que o mais importante do nosso planeta hoje é a água e a água, para que esse planeta continue vivendo, que hoje ele está muito doente. Então, gostaria de parabenizar com muito carinho o pessoal do Senai. Amanhã vai fazer uma caminhada, vai fazer um plantio de árvores próximo à represa do bairro Santo Antônio. Parabéns. E que todos nós vamos refletir sobre isso, sobre o nosso planeta. Nosso planeta está doente. Cada um cuidar, plantar uma árvore. E gostaria também de deixar uma indicação, porque muitas árvores que foram cortadas na nossa cidade não foram substituídas. Já quero deixar para casa providenciar essa indicação, para que seja encaminhado ao prefeito, para que toda árvore que seja retirada da cidade, que seja colocada uma nova árvore no lugar. A nossa única saída é essa. É só isso. Com a palavra, o vereador Jamil. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal presente, autoridade presente, eu quero aqui agradecer o apoio do voto da indicação da Marli Pimentel desse projeto de Marli. Todos nós conhecemos o trabalho da Marli por mais de 40 anos, ela estava aí no serviço público. A gente sabemos que a Marli, tanto no local de trabalho como na casa dela, ela sempre empenhou para atender as pessoas bem. Eu acho que é uma homenagem muito justa à pessoa da Marli Pimentel. E o vereador convidado, senhor presidente, eu quero mais uma vez cobrar e pedir que providencie aí a colocação dos mataburros, porque é muito bom a gente ver essa quantidade de mataburro que foi feito, mas eu já cobrei isso aqui e falei, não adianta nós ter mataburro lá matando capim. A gente tem que ter ele no local certo, na estrada, e a gente espera aí, todos nós ansiosos, que a chuva venha, que já é época da chuva. Se for colocar esse mataburro no período de chuva, não precisa nem tentar colocar. Isso aqui é experiência, tem falado isso, vai trazer transtorno para as pessoas que transitam se colocar esse mataburro no período chuvoso. Então está perdendo a estiagem e que coloca esse mataburro. Tem local de muita decisão, onde é estrada, onde
onde as Kombi puxam os alunos de escola, esses transportadores têm dificuldade de abrir porteiro. Então, pediu o setor de obras, o senhor Dirceu, e dá uma atenção especial nesse momento para a colocação desses matadores. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja questão? Vereadora Maria Marlene Rodrigues. Eu gostaria que a casa remetesse uma correspondência parabenizando o padre Antônio Simone pelo Jubileu de Prata, parabenizá-lo, e também agradecer de uma forma muito especial aqueles que também estão sempre aqui nessa casa, nos honrando com suas presenças e também fazendo valer o direito de participar de nossas reuniões e acompanhar os nossos trabalhos. É muito importante que haja acompanhamento para que o próprio povo saiba julgar bem, elaborar bem, processar bem o próximo pleito. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra para o vereador Jamil Soares. Senhor presidente, gostaria de pedir à secretaria dessa casa para que enviasse um ofício de condolências em voto de pesar às famílias da Dona Lázara, do São Donato, o São Jerônimo também, e também para a Aparecida, lá no São Vicente, que pedir à secretaria dessa casa que enviasse esse ofício de condolências e voto de pesar para as famílias. Mais algum vereador deseja manifestar? Com a palavra o vereador Geraldo Cláudio Rodrigues. Senhor presidente, senhor presidente, por questão de ordem, do nosso regimento interno, a pessoa anunciar tem que enviar um ofício à casa. mas eu sou visitante, fiquei sabendo agora na entrada, entendeu? Aí eu queria que você fizesse um ofício, né, que é a próxima reunião. Não, mas eu não estarei aqui, eu vou embora amanhã. Assim que encerrar a reunião, então, você pode falar. Falou? Com a palavra, o vereador Geraldo Cláudio Rodrigues. Senhor presidente, eu vou ser breve. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente, só título de agradecimento ao senhor prefeito por ter atendido vários pedidos meus, e um deles foi está sendo feita a calabrada do bairro Cidade Nova e a sanitização da nossa cidade. E é só a título de agradecimento ao senhor prefeito municipal. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja manifestar? Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião e ficando o senhor, pode fazer o seu pronunciamento.